de fogo subiu Elias, recebeu de Deus vitória. Jeremias desceu a casa do 8 horas e 23 minutos. 8 horas e 23 minutos. Glória a Deus, 8 horas e 23 minutos, estamos aqui nesse momento, nesse dia abençoado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje é 13 de julho de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento queremos já agradecer a todos vocês, os nossos amados amigos e irmãos que sempre estão aqui ligados conosco para ouvir os testemunhos, para glorificar a Deus juntamente conosco e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que cura, liberta, transforma e salva. E um dia, oh meu Deus, está pertinho, Ele voltará para buscar o seu povo amado, para morar com Ele eternamente, não é isso? E agora, gente, estou indo ao encontro, já estou aqui, aliás, já estou aqui com ela, tá? Pronto. Com uma menina linda de Jesus, uma princesa do Senhor Jesus, ela que canta lindo, lindo, cheio da unção, da graça do nosso Deus, tem um lindo ministério de louvor, olha, e tem um coração, gente, abençoado e abençoador. Porque vocês sabem que há uma diferença de uma pessoa que é abençoada e uma pessoa que é abençoadora. E a nossa menina, ela é abençoada e abençoadora. Portanto, vamos falar com ela, bora. Alô? Oi, a paz do Senhor, cantora Cida Fagundes. A paz do Senhor, menina linda de Jesus, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz, pela graça de Deus. Bom estar aqui no seu programa, né? Recebendo essas palavras suas maravilhosas nesse dia maravilhoso. Glória a Deus, olha, é bom demais ter, a gente que fica feliz, a gente fica honrado de tê-la aqui conosco, de você ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado e abençoador, falando de Jesus, uma história de amor. Agora, confirma, menina, qual o seu nome? Fala para nós. Vera Lúcia. É a Vera Lúcia, mais conhecida como? Verinha do Vale. Cantora Verinha do Vale, não é isso? Meu Deus. Isso. Olha, gente, que honra tê-la mais uma vez aqui conosco. É cantora, compositora, não é isso, minha flor? Sim. Glória a Deus. Eu sou compositora também, o pastor Ari, né? Também compõe os hinos. Glória a Deus, que maravilha. 8 horas e 26 minutos. Nesse momento, amada, queremos agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, por esse lindo ministério de louvor, pelo abraço que você tem dado no nosso projeto, né, no nosso grupo de divulgações, Mãos Unidas. Que Deus continue abençoando você poderosamente, juntamente aí com o pastor Ari, o seu esposo, o seu assessor. Em nome de Jesus, gratidão por tudo, amada. Eu falo isso em nome aqui de todos os nossos companheiros cantores, tá bom, amada? Em nome de todos os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas e YouTubes, em nome dos nossos companheiros locutores, radialistas, os quais têm um grande carinho e respeito pela sua pessoa. Então, olha, muito obrigada mesmo, gratidão, gratidão, que Jesus possa continuar sempre, sempre, sempre te abraçando, cuidando de você, carregando você no colo, tá, minha flor? Cantora Verinha do Vale. Amada cantora Verinha do Vale, nesse momento você está participando do programa, né, isso, do encontro, falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menina abençoada, gostaríamos muito de conhecer essa linda história de amor que a menina Vera Lúcia ou Verinha tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica à vontade e conta para nós quando foi que a menina Vera Lúcia, a Verinha do Vale, levantou as mãos e declarou Jesus Cristo como Salvador. Fica à vontade, você está em casa e conta essa linda história de amor. Amém. Bom, quando eu levantei as minhas mãos para Jesus, eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu via todo mundo levantar as mãos lá, né? Eu falei assim,
por que eu não levanto as mãos? Quem é esse Jesus? Eu pensava assim comigo. Foi aí que na hora que o pastor fez o apelo, e era um trabalho de confraternização, o pastor fez o apelo, e eu, tão pequenininha, magrinha, era uma ratica, tão magrinha. E aí eu peguei aquela menina pequenininha, fui lá na frente, e eu falei assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Que lindo. Aí o pastor falou assim, como? Eu quero aceitar Jesus, tem certeza? Tenho, pastor. Eu estou vendo todo mundo aceitar Jesus, eu também quero. E aí, cantora Cida Fagundes, eu levantei minha mão. Ele falou, então vamos orar. Gente, olha a fé desta criança. E aí ele falou assim, olha, essa criança vai ser um grande talento na mão de Glória a Deus. Deus, Ela vai aleluia. crescer e vai mover muitos corações por esse mundo. Ele chegou a falar isso para mim. Aleluia. E eu guardei aquilo na minha mente. Né? E quando eu cheguei na minha casa, eu falei para meu pai, pai, eu aceitei Jesus. Meu pai me deu uma cosme. Como assim, menino? Se aceitar Jesus, você é católica, você não pode ir na igreja evangélica. Pai, mas lá tem uma coisa diferente, pai. Eu não sei dizer, tem uma coisa diferente. Eu chorava e falava. Uhum. Ele disse para mim assim, não, você não pode ir naquele lugar. Eu falei, eu vou. Então, toda vez que você vai apanhar. Uhum. Aí, meu pai, eu saía e eu ia. Eu não deixava de ir, eu ia. Aí o pai falava para minha mãe, cadê a menina? Aí ela falou assim, tá lá na igreja dos crentes. Tá lá enfiado na igreja dos crentes, não adianta, não tira da cabeça dela. Aí meu pai ia lá, buscava, eu trazia para casa. Aí eu sei que foi acontecendo tudo isso, né? E aí era só eu. Depois que veio a minha irmã, aceitou Jesus, hoje minha irmã é uma missionária excelente, Margarida. E aí, depois de muitos anos, meu pai bebia muito, né? Uhum. Vivia caído pelas ruas, que ele ia para os bares. Aí, eu sempre ali na igreja, Senhor, salva meu pai, liberta ele da bebida. Eu sempre falando para Jesus, né? Glória E a aí, Deus. quando foi um dia, estando na igreja lá, meu pai entrou pela porta, e aí meu pai falou assim, eu quero aceitar esse Jesus da minha filha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse daí foi uma emoção tão grande para mim, que aí o pastor falou assim, nossa, o senhor vai aceitar, que maravilha. E aí meu pai levantou a mão. E daquele dia em diante, meu pai não colocou mais bebida na boca. Então, eu oro, eu agradeço a Deus. E, no entanto, aí a minha família vieram para Jesus, né? Vieram para Jesus. E assim a gente agradece a Deus, porque toda a honra, toda a glória é do amado Senhor Jesus. Que lindo, minha irmã. Olha, por isso que a gente fala que você é uma menina de Jesus, tá vendo? Verinha do Vale. Amada, fala para nós, esse fato aconteceu aí em Lorena? Você já morava em Lorena? Você nasceu em Lorena? Fala um pouquinho para nós. Sim, aconteceu em Lorena. Bom, eu nasci na cidade de Piquete, conhecido como a cidade dos borrachudos, aqueles bichinhos que vivem picando a gente. Uhum. Eu nasci toda picada por borrachudos. Sério? Piquete é uma cidade próxima de Lorena? Olha, Piquete, de Lorena a Piquete, não é tão próximo, dá mais ou menos de 20, eu acho que é mais ou menos 40 minutos, se eu não me engano. Certo. Mas Piquete é um pouquinho longe. E antigamente passava dentro da minha cidade o trem. Uhum. Esqueci o nome. Você quer o trem que passava assim pelo trilho no meio da minha cidade para chegar em Piquete. E ali a gente sempre vinha de lá para cá. E quando eu nasci em Piquete, meu pai, acho que nós ficamos há mais ou menos um ano lá em Piquete, meu pai veio morar em Lorena. E aí eu fiquei até hoje, estou aqui em Lorena. Ai, que bênção. E a gente alegra pelo Senhor, né, pela vitória que Ele tem dado. Então eu posso dizer, sou uma bênção do Senhor, porque
não foi assim, como diz, eu estive na igreja, eu aceitei Jesus, mas primeiramente ele me aceitou. Exatamente. É isso aí. É Jesus que nos aceita, não é isso, cantora Verinha? Ele só espera que nós declaramos: olha, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Me aceite. Não é É isso? verdade, com certeza. Opa, ele é maravilhoso, não? Glória a Deus, aleluias. Então, amada, ali com 7 aninhos, você foi uma missionária, não é isso? Para evangelizar a sua família, não é isso, amada? Usada ali pelo Senhor, porque através do seu testemunho, da sua fé, a sua irmã veio, seu pai, enfim, toda a família declararam Jesus Cristo como Salvador. Então, é uma linda história de amor que a menina cantora Verinha do Vale tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, naquele momento, amada, você já gostava de cantar? Sim, eu já gostava de cantar, sim. E ali tinha os corinhos da igreja, né? É isto que me faz cantar, Jesus. É isto que Me me faz faz cantar. cantar, E eu já Jesus. ficava, eu já ficava ali louvando os corinhos, né? E um dia eu estava assim, indo para a cidade, eu estava indo para a cidade, e o que aconteceu? E estava um senhor atrás de mim, eu nem o conheço, e eu estava cantando, certo? Só que não era música assim de igreja, era uma música qualquer que eu nem lembro qual que era. Aí eu estava assim cantando. E esse senhor falou assim para mim assim: "Meu Deus, que voz! Você canta muito." Aí eu olhei para ele e fiquei com uma vergonha, sabe? Uhum. Aí ele pegou e falou assim: "Moça, por que você não canta para Jesus? Sua voz é linda. Louva para Jesus. Você vai ser um grande instrumento. Eu não te conheço, estou te vendo hoje, mas você vai ser um grande instrumento na mão de Deus." E eu não esqueço até disso, até hoje, que esse homem falou para mim. E eu guardei. Aí hoje eu lembro, fica notando, nossa, como é que Deus usa as É, pessoas, né, para falar, como diz, né? com Se a gente não certeza. falar, as pedras clamarão. Então, são pedras que estão clamando e falando, né? Divulgando, anunciando, sem saber o que a gente vai ser além. Mas tudo é projeto de Deus, é planos de Deus, né? Com certeza, amado. O nosso Deus, ele te chamou, não é isso? Para ser uma missionária, levar a palavra de Deus, não só no Brasil, mas pelas nações. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu ministério. Bem, querida, então, ali, aos 7 anos, veio 8, 9, você ali servindo o nosso Deus na congregação. E ali você foi escolhida, assim, como começou mesmo o seu ministério de louvor? O pastor começou a dar oportunidade para você louvar? Fala para nós um pouquinho. Sim. Dali eu fui para outra igreja, né? Dali eu fui para outra igreja, conheci a igreja do Evangelho Quadrangular. E ali, quando eu conheci a igreja, ali eu conheci também o meu esposo. Certo. Pastor ali. Aí foi assim uma benção, né? Porque, aliás, ele que me conheceu, porque eu estava assim, já louvando no grupo da mocidade, não louvava individualmente, somente com o grupo, e ali ele chegou ali e Deus falou para ele, né? Porque ele não era evangélico. Sim, ele Ah, não. Ele estava indo para ir para o clube, para dançar, passar a noite no clube. Aí Deus fez que ele parasse em frente à igreja, ele parou, entrou, Deus falou assim, entra aí. Ele falou assim, bom, eu vou entrar, vou tirar o maior sarro desses crentes aí. Era o pensamento dele. E quando ele entrou, ele falou assim, que a intenção dele era essa, né? uhum. Aí Deus falou, usou o pastor, o missionário, disse para ele assim, hoje entrou um jovem aqui, que Deus tem duas bênçãos para você. Se você fosse naquele lugar de dança, você não ia sair vivo de lá. Hoje seria o dia de você morrer e a sepultura estava aberta para você. Falou para ele. Aí
E ele assustou, falou, o homem não me conhece, como é que eu sabia que eu ia lá no baile? O homem não me conhece, ele ainda pensou assim. Aí o pastor falou assim, olha, a outra bênção, você vai ver, a outra bênção está aqui no meio da mocidade. Vai ser a escolha que Deus está colocando na sua vida. Vai ser uma jovem. E ela está aqui cantando. Meu Deus do céu, que coisa linda, menina! E ele olhou assim, e ele fixou os olhos, e disse que a primeira pessoa tinha bastante moças bonitas, olha. E ali está uma princesa lindíssima. Ele olhou, ele foi olhar mais na ratica. Ali estava magrinha lá, sabe? Mas brilhava, né, minha irmã? Brilhava, a princesa de Jesus. Sim. Ele olhou e falou assim, nossa, eu gostei daquela. E aí eu louvando, nós estávamos louvando lá, né? Sim. A música assim, ó, eu lembro até hoje. Jesus vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Aí tá, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Aí eu estava louvando, né, que aí eu fazia o solo, né, aí ele ficou fixado em mim, né. E aí o pastor falou assim, olha, vocês vão, abraçam, cumprimentam as pessoas. E eu fui em quem? Aquele jovem, que hoje é meu marido. Eu dou. Sim. Deus é maravilhoso, né? E isso Sim. Oi. Aí depois que vocês terminaram de cantar, aí sempre tem aquela parte de cumprimentar os irmãos, não é isso? Aí você cumprimentou ele? Sim, eu fui lá, cumprimentei ele. Aí eu sei que aconteceu que nós pegamos amizade, aí ele começou a frequentar a igreja. E detalhe, naquele dia que ele seria morto, que Deus deu livramento para ele, era conhecido como assim, Clube Epacaré, daqui de Lorena, Clube Epacaré. Aí, o que aconteceu? Naquele dia, foi um jovem, porque estava marcado para ele morrer mais 2 jovens lá. E os 2 jovens foram ceifados. No outro dia, estava no cemitério. E minha esposa está aqui. Meu Deus do céu! Glória a Deus! Amada, faz quanto tempo isso? Faz muitos anos, viu? Sinceramente, muitos anos. Se eu não me engano, acho que é 1980, 90. Não sei, faz muitos anos. Porque vocês já têm quantos anos de casados? 44 anos. 44. Então, é mais de 44 anos, não é isso, minha irmã? Muitos anos. Sim, olha que história de amor. Vamos mandar abraço agora, cantora Verinha? Mandar abraço aqui para o cantor Zé Nunes, que Deus continue abençoando o cantor Zé Nunes. Um abraço aqui para o cantor Zé Carlos, nordestino do Senhor. O cantor Dalci Fernandes tá pedindo abraço também aqui para a gente mandar para a esposa dele, a Beth. Eles estão lá em Birité, Minas Gerais. Um abraço para todo o pessoal que tá aqui. Gratidão, gratidão. Não dá para a gente ver as mensagens tudo, tá, gente? Mas olha, gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Amada, bem, ali você conheceu esse homem maravilhoso que é o nosso querido pastor Ari, não é isso? Ele converteu, não é isso? Começou a frequentar a congregação. Bem, ali você já cantava individual? Sim, porque aí ele montou um conjunto, né? Que ele começou a frequentar a igreja, montou um conjunto. E aí a gente começamos assim, eu a empolgar, em louvar, ele divulgar, eu. Aí foi que ele falou assim para mim, olha, vamos gravar uma fita cassete, vamos fazer uns trabalhos seu aí, porque você tem talento. Aí eu falei para ele, eu tenho umas músicas que eu fiz aqui,
mas Uhum. não tem harmonia, não tem nada, não tem toque de violão, não tem nada. Ele falou assim, deixa comigo, vamos fazer. Aí reuniu os amigos dele que tocam, né? E aí começou a divulgar. E começou a ensaiar as músicas, e ele colocou as músicas dele, mais as minhas. E aí foi que nasceu os repertórios das músicas, e nasceu a primeira fita cassete com o nome de As Profecias, né, que se tornou mais para frente num CD, o qual que é o Lamento. Ah, que maravilha. A irmã, agora voltando aqui só um pouquinho. Vocês já eram casados ou não? Não, nessa época a gente Que, só namorava, que não éramos legal, minha casados. irmã. E E já, ele, e já começava a cantar, divulgar as músicas nas igrejas. olha que interessante, amado. Deus preparou, não é isso? Um rapaz, um homem de Deus para poder estar apoiando o seu ministério, que logo no início, né, minha irmã, ali do conhecimento, já formou um grupo musical, um conjunto, naquela época a gente falava conjunto, não é isso? O conjunto da mocidade, não é isso? E Sim, ali sim. ele começou a incentivar, olha e tal, e você já passou as músicas, ele passava as músicas deles também, enfim. E a partir daquele momento ali, vocês já gravaram a primeira fita cassete. Essa fita cassete, amado, vocês divulgaram muito aí na região, nas igrejas. Como foi a repercussão dessa primeira gravação que vocês fizeram? Então, quando nós gravamos a fita cassete, porque antigamente pegava todos assim, uns sons de barulho de cachorro, barulho de vizinho, barulho de molecada brincando, jogando bola, gritando. Galinha cantando, papagaio falando. Tudo, o galo cantando lá, meu Deus, as galinhas. Então, aí eu falei assim, meu Deus, mas saiu, Sim. saiu a música, o Lamento na fita cassete. E aí ele gravou, ele passou assim, e falou, e saiu tudo com chiado, né? Uhum. Para a glória de Deus. Aí eu saía com as fitas cassete, nós saímos com as fitas cassete, o que aconteceu? Eu saía de porta em porta vendendo. E ia assim, eu oferecia para um, oferecia para outro. E nesse dia eu estava tão cansada que eu saí com 10 fitinhas minhas e todo mundo falou assim, hoje eu compro, mês que vem eu compro, né? Mas nunca comprava, sabe? Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir vender uma fitinha minha? Uhum. Aí, sabe o que eu fiz? Aí eu falei assim, eu vou desistir, eu vou voltar amanhã, eu tento tudo de novo, né? Não vou, assim, desistir de vender, mas amanhã eu tento de novo, vou para outro setor, outros lugares. Aí eu falei assim, aí uma coisa falou para mim assim, bate naquela casa. Aí uma casa bonita, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, vou bater então naquela casa. Na hora que eu estava batendo, o senhor estava sentado na varanda, só que eu não via sentado, eu bati palma. Ele falou, pois não, eu vi um susto. Uhum. Aí eu falei para ele assim, oi, tudo bom, senhor, tudo bem? Senhor, eu sou... ainda eu falar assim, eu sou a velhinha. Uhum. Tá, pois não, veja. Sim, senhor, eu estou vendendo essas fitinhas meio vergonhosas, sabe? Estou Uhum. vendendo essas fitinhas, meu primeiro trabalhinho, sabe? O senhor não quer comprar para o senhor me ajudar? Aí ele falou assim, depende. Ele falou, como assim? Bom, se eu gostar da música, aí eu compro. Eu falei, tá bom. Não tem problema não. Se eu não gostar, eu te devolvo. Tá? Eu falei, não tem problema. Muita gente já não quiser comprar mesmo, não tem problema. Mas não vai fazer diferença. É o meu destino, eu falei pra ele. Ele falou, não, peraí. Aí ele pegou o gravadorzinho dele, né? Aqueles gravadores antigos, sabe? Sei. Aí ele colocou a fita cassete. E o primeiro louvor que estava na fita cassete era então endureça o coração, irmão, e chiache. Confia no Senhor. Ele falou assim, nossa, meu Deus, que música linda! Pena que tá chiado, mas é linda. Ai, meu Deus! Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte,
quanto que custa essa fitinha? Eu falei assim, olha, custa R$ 5. Naquela época, Era. eu vendia R$ 5. Aí ele pegou e falou para mim assim, olha, eu vou te dar R$ 20 nessa fita, porque essa música vale R$ 20. Oh, que maravilha. É. Ai, meu Deus do céu, foi uma coisa esplêndida. E eu fiquei emocionada, eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, mas por que você está chorando? Eu falei, não, é porque a primeira fita que eu vendo, estou tentando vender. Foi, minha irmã. Oh, meu Deus. Ai, as coisas antigamente eram gostosas, viu? É. A gente era feliz e não sabia. Verdade, amada. Ah, mas foi uma coisa interessante. Aí, irmã, prosseguindo, ele disse para mim assim, você não tem CD gravado? Eu falei assim, nossa, eu não tenho. Deixa eu ver que a fita já está até chiadinha. Eu não tenho condição de gravar um CD. Ele falou assim, então, manda seu marido vir aqui, eu vou passar o meu cartão para ele, ele vai para São Paulo, ele vai você vai gravar um CD com esta música, Lamento. Foi, minha irmã. Sim, sim, Glória a sim. Deus. Olha, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa esplêndida. E acontece, aí nós fomos para São Paulo. Eu fui toda feliz, né? E olha, incrível que quando eu cheguei na gravadora, olha, eu estava com a voz limpinha, bonita, sabe? E quando eu cheguei na gravadora, porque lá em São Paulo era na época do frio que nós fomos gravar, e aí a minha voz desabou. Eu chorava. Meu Deus, minha voz. Aí eu tomava própolis. Aí, nossa, eu acho que eu tomei um vidro de xarope. Para sua voz voltar ao normal. Para as cordas vocais. Sim. Porque eu falei, Jesus, como que eu vou tentar? E porque ela tinha que fazer tudo num dia só. Nós ficamos de cedo até a noite na gravadora. Aí o homem da gravadora falou assim, olha, vão, toma um lanche, sai um pouco, relaxa a garganta, daqui a pouco você volta para pôr a voz. E minha voz nada de melhorar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando aí nós fomos lá em São Paulo, né? Tentar melhorar a voz, tudo. Certo. As cordas vocais, porque estavam roucas, né? Sim. Chupei, eu acho que umas 20 pastilhas. Meu Deus. Aí nós voltamos. Depois de relaxar, nós voltamos. Aí o homem da gravadora disse, vamos lá, vamos tentar? Eu falei, vamos tentar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, na hora de começar a louvar o lamento, ele colocou o instrumento lá, né? E na hora de louvar o lamento, eu comecei. Haverá em pouco tempo um grande lamento. Eu falei, glória a Deus, limpou minha voz. Ele falou, calma, eu já estou gravando. Ô, Glória! Tinha que glorificar mesmo. Tinha que glorificar mesmo. Aleluia. Se eu estivesse lá também, eu dizia, ô, Glória! Por quê? Só Deus sabia a luta que você estava passando, não é isso, cantora Verinha? Verdade. E olha, incrível. Depois dele, aí foi disparado. E outra, para mim, é surpresa. Ele, depois eu coloquei a voz em tudo, né? Ele falou, olha, parabéns, sua voz é linda, parabéns. Foi bom mesmo. Aí, quando a gente viemos embora, aí ele, depois de uma semana, ele ligou para nós, olha, seu trabalho está pronto, vocês podem vir buscar, já está prontinho os seus CDs. Aí ele pegou, eu falei, nossa, que benção, pô. Ele gravou, ele fez a cópia de 1000 CDs. Ó, tem um monte de caixas aqui para você levar os seus CDs, para você começar a fazer o seu lançamento. Aí fez o fotolito, fez tudo, né? Aí ele falou assim, olha, a surpresa que eu quero dizer para você, porque aqui na nossa gravadora são vários cantores famosos que gravam. E teve a cantora,
as irmãs Leonels, elas estavam aqui e elas achou linda a sua música, o Lamento, e elas colocaram o deck vocal. Eles fizeram fundo, sabe? Uhum. Como fala assim, não endurece o coração, irmão. Sabe que tem um fundo? Aham. São as cantoras irmãs Leonel. Eu não conheço elas, nunca vi, mas eu fico grata porque isso daí ajudou muito na parte da divulgação do meu CD, sabe? Elas são umas cantoras muito famosas. E se elas estiverem ouvindo aí na rádio aí, ó, eu fico feliz porque elas tiveram participação no meu CD e eu não a conheço. Espero um dia poder abraçar as irmãs Fidameus, né? Que fazem parte do lançamento da música As Profecias, que tem o Lamento, que ela fez elas parte. Foi muito bom demais. Aí isso daí foi a surpresa que ele fez para mim, né? Glória Então a a gente Deus. fica feliz, porque tudo Deus preparou no momento certo. E elas foram naquele dia quando eu fui embora. Foi no dia que elas foram gravar o CD delas, e aí elas aproveitaram e colocaram o fundo na minha voz. Ficou ótimo. Que maravilha, cantora Verinha do Vale. A música Lamento, então, já faz o quê? Uns 20 anos atrás, não é isso, amada? Ou não? Já tem muito mais disso daí. Uhum. E é que nós, como começamos a divulgar, nós tínhamos programa de rádio, né? Uhum. Que eu também sou radialista, o Exatamente. pastor Ari, nós somos radialistas também. Então a gente começou a divulgar, anunciar os trabalhos. Então, mas antes disso, quando eu acho engraçado, eu dou uma risada, porque era na época das fichinhas telefônicas, eu queria divulgar a minha música, né? Eu lembro. Eu queria divulgar na rádio. Aí o que eu fazia? Ia lá no bar e falava, pai, me dá dinheiro para me comprar ficha? Pai dava. Aí eu comprava um monte de fichas telefônicas. Aí eu dava para um, dava para outro. Gente, vai lá. Vai, pede uma música. Pede uma música na rádio. Vai lá. E eu falava com um, falava com o outro, falava com o outro. Irmã, cantora Cida Fagundes. E nem que a turma ligava e pedia. Então, mas era difícil, porque quando eles pediam, geralmente o programa de rádio era pouco tempo, né? Que a turma fazia. Então, eu tocava uma música minha, tocava uma música outra, aí o pastor falou assim, nossa, a música da cantora Verinha do Vale tá sendo muito pedida aqui. Glória a Deus! Eu chegava em casa cansada, que eu estava lá esperando a turma ligar, eu ia fazer uma fila para poder ligar. Eu não conseguia que terminava o programa. E era só um orelhão na esquina, não é? Só orelhão. Aí chegava na outra semana, aí eu ia correr de novo, mas pessoal, deixa eu na frente, deixa eu na frente. E o povo, desde aquela época, já tinha desejo de pedir minha música, você acredita? Que bênção! Mesmo eu dando as fichinhas para eles. Eu acho incrível isso. Aí tudo isso aconteceu na minha vida, sabe? Aí e pedindo assim. Então, mas não tinha assim tanta audiência como hoje, porque hoje tem internet, né? Mas mesmo assim, a cidade de Cruzeiro, a rádio de Cruzeiro, Mantiqueira, divulgava meu sino, a rádio de Guaratinguetá, de Aparecida divulgava. Então, olha, aí teve bastante rádios que começou a divulgar meus trabalhos, né? E assim começou a pessoa de longe pedir. Então, eu achei legal, isso é pelas fichinhas. Mas, aí depois, muitas rádios pararam, porque é difícil para todo mundo. Aí parou, aí minha música deu uma estacionada um tanto bom, sabe? Uhum. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a louvar nas igrejas, participar de uma igreja, noutra. Aí a turma já estava me conhecendo, mas não me dava valor, não. Uhum. Não me dava valor. Agora, cantora Cida Fagundes, depois que eu comecei a participar, que veio a internet para nós, que ela já existia, mas nós não tínhamos acesso a ela, né? Exatamente. Porque antigamente era aquele telefone de tijolão, né, que a gente tinha, né? Isso. Então, nós não tínhamos acesso
a internet, porque o tijolão não utilizava a internet, era só você fazer ligação. Só você ligar com a pessoa ligava você. Então, e quando acabava assim os créditos, aí você ia ligar e depois já não tinha mais crédito celular. Olha, amada. Então era tudo difícil. Depois que veio a internet, aí veio a alegria pro coração de muitos, né? Que você liga para longe, você fala e não gasta nada, não é verdade? Verdade, amada. E a gente para um pouquinho e a gente diz gratidão, Senhor, porque toda aquela sua caminhada, né, juntamente com o pastor Ari e também com seus amigos, não é isso, minha irmã? Começaram a evangelizar vidas, não é isso? Através das canções, do ministério que Deus colocou nas suas mãos e das mãos do pastor Ari. Aquelas emissoras, né, isso, que divulgaram suas canções, quantas e quantas vidas, né, graças a Deus foram alcançadas, não é isso, cantora Verinha? E hoje, com certeza, você e o pastor Ari, ao colocar a cabeça no travesseiro, vocês dizem, graças a Deus, nós começamos naqueles dias, que a gente percebe, cantora Verinha, que muitas meninas e muitos meninos são chamados pelo Senhor para poder estar fazendo a obra, não é isso? Mas por muitas, devido às lutas, para no meio do caminho, não é isso, cantora? Sim, é verdade. Tudo isso que aconteceu são experiência para a nossa vida, como você diz, uma história de amor. Todo mundo tem uma história de amor, tem uma história de vida. Então as pessoas falam assim, nossa, a cantora Cida Fagundes é famosa, olha lá, olha quantos trabalhos que ela tem. Cantor Zé Nunes é famoso, olha quantos trabalhos que ele tem. Cantor Zé Carlos Nordestino é famoso, quantos trabalhos. Mas não sabe lá atrás o quanto eles sofreram, quanto Velhinha do Vale sofreu e está aqui batalhando ainda. Pela misericórdia do Senhor, não é isso, cantora Verinha? Estamos caminhando. Cida Fagundes hoje está no palco, está aí divulgando os trabalhos, porque através de muita oração e jejum, não é verdade? Verdade. Hoje você está aí brilhando, porque, mas lá atrás você sofreu, não foi fácil, não. Às vezes a pessoa fala, nossa, o cantor é bem situação, isso aqui, mas não sabe o que ele passou lá atrás para chegar ali na frente, né? Então, tudo isso tem uma provinha que a pessoa passa, não é verdade? Verdade, minha irmã. E a gente diz, até aqui nos ajudou o Senhor. 13 de julho de 2025. Estamos aqui com Verinha do Vale, né, isso, com os nossos amados ouvintes. Um abraço para a cantora Welita Lima, para todos os demais irmãos e irmãs. Cada um tem uma história de amor com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais lindo dessa história é que para todos aqueles que os dias passaram e eles dizem, olha, eu estou aqui servindo o Senhor Jesus, continuo cantando para o Senhor Jesus. Isso que é lindo, não é isso, cantora? É verdade, realmente, com certeza. Minha querida cantora Cida, eu quero aqui fazer uns agradecimentos aos amigos, né? A cantora Welita Lima, né? Uma grande cantora maravilhosa, que Deus abençoe a cada um dos nossos amigos. O cantor Zé Nunes, que tem me dado o maior apoio para mim, tem divulgado meus louvores, grande cantor maravilhoso, cantor Zé Carlos Nordestino, Senhor, e também os nossos amigos radialistas, né? A Cida Fagundes, né? Que divulga o meu trabalho, e eu sou grata a você, com carinho. Também eu quero agradecer ao nosso irmão radialista Ivanilson Lima, a Janete, a sua esposa, a todos os nossos amigos radialistas, Zé Carlos Nordestino, Missionário Sério. Gente, são bastante pessoas maravilhosas, DJ Vuma, muitas pessoas bacanas, todos que estão ali divulgando, anunciando nossos trabalhos, porque nós dependemos de vocês que são locutores, vocês que são amigos, é verdade, cantora? Dependemos deles, né? Eles são também a nossa família, não é isso? Verdade, cantora Verinha do Vale. Quando nós falamos dos nossos irmãos abençoados,
radialistas, jornalistas, locutores, pastores, não é isso, que abraçaram, não é isso, abraçaram o ministério de louvor, de todos nós cantores, para poder estar divulgando nas redes sociais, que o que a gente percebe, cantora Verinha, acredito eu que você concorda, juntamente com o pastor Ari aí, é que o nosso Deus, ele abriu uma gigantesca porta para todos nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas não gostam, tem pessoas que não gostam que eu falo assim, nesses últimos dias, mas é verdade, não é isso, cantora? Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, porque nós acreditamos, não é isso, cantora Verinha, que Jesus Cristo está voltando, que algo vai acontecer em todo o planeta Terra. No mundo, nesse universo, algo vai acontecer. E que nós esperamos a volta do rei. Ok. Então a gente vê assim a grandeza de Deus tocando nos corações aí de milhares e milhares de homens e mulheres que estão abraçando o ministério de louvor. E qual é o objetivo dos cantores? E qual é o objetivo? São cantores independentes que não têm patrocinadores, que não têm as grandes gravadoras, nem isso. Mas com o único objetivo, fazer com que as canções desses amados irmãos missionários alcancem o Brasil todo e todo o planeta Terra. Aí a pessoa pode dizer assim, não é isso, cantora Verinha? Uai, mas como assim, irmã Cida? Que loucura é essa? Se vocês não saem nem de casa, vocês não têm agendas grandes. Só participar dos grandes eventos, mas é o quê? Através das webs, não é isso? Através das redes sociais, das plataformas digitais, não é isso, minha irmã? É impressionante, gente. Os missionários, eu sempre falo, os missionários, cantores, graças a Deus, o ministério de louvor estão em países que muitas vezes são até proibidos, não é isso, minha irmã? Mas o Espírito Santo de Deus está levando, gente. É impressionante. Isso é verdade. A rádio ela é um veículo que ela vai longe, ela ultrapassa barreiras. Como diz Portugal, México, Alemanha, todos esses lugares, eles estão ouvindo pela internet, a rádio. Eles estão ouvindo, eles estão ali assistindo, É uma coisa muito interessante. Eu quero aqui também agradecer a cantora a Shirley dos Anjos, né, Osete Real, cantora Salatiel Santos, são os nossos amigos, são os nossos parceiros, que estão sempre ali atentos a nos ajudar, a nos dar essa grande força, né? Então, minha querida, Gessoni Gomes, pastor Gessoni Gomes. Sim, pastor Gessoni Gomes, grande homem de Deus, é verdade. Então, são muitos amigos maravilhosos, muitos amigos, e a gente tem, como diz, tem um caderno enorme só do nome dos nossos amigos jornalistas, são maravilhosos, né? Verdade. E também eu fico feliz porque eu também sou jornalista, o meu esposo, pastor Ari, também é jornalista. A gente trabalha nessa parte aí. Por isso que a gente procura divulgar as pessoas, todas as pessoas. Porque é um trabalho, jornalista é um trabalho de imprensa, um trabalho que você gosta. Desculpa, mas a gente... Gente, hoje nós estamos com Verinha do Vale, essa princesinha linda, cantora. À vontade, querida. Hoje nós vamos... Ai, é bom demais estar com a cantora Verinha do Vale. Ai, meu Deus, eu fico emocionada. Ai, desculpa. Não, tranquilo. Então, é um trabalho assim maravilhoso, né? E a gente fica assim, chora, né? Porque... Verdade, amada. É emoção demais, sabe? Não tem como não chorar, não é isso, minha irmã? Não tem como. A gente, tem hora que a gente passa um filme na nossa mente, a gente volta ao nosso passado e a gente fala assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. É Deus somente, sabe? É Deus que faz essas coisas, é Deus que provê tudo, é Deus que transforma tudo, é Deus que faz o impossível se tornar possível. Não é isso, minha irmã? Então, a gente só tem que agradecer.
ao nosso Deus. Sim, amada, continue. Desculpa, mas minha querida irmã, então, eu vou dizer uma coisa para você. Então, esses louvores são umas coisas interessantes, né? Tem um louvor meu, ele fala assim, de tudo que tens ouvido, o fim é temer a Deus, que ele se chama Dia do Juízo. Então, por que eu estou falando e cantando um pedacinho dele? Porque eu recebi um convite há muito tempo atrás, que era para mim louvar lá na cidade do Paraná, Joaquim Távora. E eu peguei e não sabia, nossa, nós viajamos tão longe, 16 horas de carro, ali foi dirigindo até lá 16 horas. Meu Foi Deus. muito difícil, né? A gente viajamos, saímos de madrugada, chegamos no outro dia à noite. Mas chegamos e voltamos em paz. Mas acontece que eu não sabia o porquê que nós fomos num lugar tão longe, uma igreja grande, bonita, cheia de pessoas. Mas o interessante é que o propósito de Deus da gente ir lá é por causa de uma alma. Meu Deus. Por causa de uma alma, sabe? Então, eu fui lá e estava louvando, né? Estava louvando esse hino. Sei que Deus há de cobrar o que tens aprendido, o que tens para apresentar no dia do juízo. E aí, o que acontece? Um jovem estava andando ali, passando, correndo na rua, porque tinha acontecido que ele estava fugindo, certo? Ele iria ser morto pelas pessoas más. E aí ele entrou dentro daquela igreja que Deus falou para ele, entra. E no momento ele entrou e ele ouviu eu cantando, porque ele ia tirar a vida dele, ele ia acabar com a vida dele. Naquele momento que ele pegou a arma para se matar, aí eu estava cantando, e se Deus te pedir, hoje a tua alma, estás preparado para o dia do juízo. Ele entrou chorando na igreja. Glória Ele falou, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu estou desviado. Aleluia! Olha o trabalhar de Deus. Por causa de uma alma, Deus me levou lá sem saber. Que mistério, né, minha irmã? Que mistério. Glória a Deus. É incrível. E hoje ele está na presença de Deus. Que maravilha. Ele louva e bendiz o nome do Senhor Deus. Tudo é possível ao que crer. No momento que a gente coloca confiança em Deus, tudo é possível. Glória a Deus. Então, sim, minha irmã, fala. E esses louvores, principalmente, esse louvor, o lamento, ele está sendo tocado lá na Coreia. Porque é proibido o evangelho lá, você acredita? Lá está sendo proibido o evangelho, mas o meu louvor chegou lá. Glória a Deus. Diz que está sendo uma bênção, o lamento. Olha para você ver como Deus trabalha. Pois é, não é isso, cantora? É impressionante, cantora Verinha. Mandar um abraço aqui por Zé Nunes, está conosco, tá dando glória a Deus, aleluias. Maravilha, ele está lá na cidade de Alterosa, Minas Gerais. Bênção de Deus. Pois é. É impressionante, não é isso, minha irmã? E por isso que nós estamos assim atentos, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Porque cantora Verinha do Vale, ela se encontra em Lorena, mas a voz dela tá lá em países tão distantes. Então, a gente percebe que a obra é do nosso Deus. Então, ninguém consegue impedir, gente. E aí daquele que tentar impedir, não é isso, cantora Verinha? Sim, é verdade. Aí daquele que tentar impedir. Verdade. Então, cada louvor nosso, o cantor Cida Fagundes, ele tem uma história, ele tem um vínculo com Deus.
cada louvor. O que você canta, né? Tem uma mensagem. É como esse louvor seu aí que você louva. Uma história de amor perfeita. Ai, eu não sei cantar. Ai, que linda, gente! Olha só, continua. Não faz exceção. Este louvor seu é lindo, ele tem uma história de amor, ele tem um vínculo de amor. E cada louvor seu vai para uma pessoa, vai para uma criança, vai para um jovem, vai para uma irmã, para um irmão. Por quê? É a vida da pessoa que encaixa nesse louvor seu. Então, cada louvor. O meu dia do juízo fala sobre o juízo, o dia do juízo de Deus, que um dia nós vamos prestar conta tudo a Ele do que nós fazemos. Entendeu? Então, o dia do juízo está próximo, a qualquer momento. Então, nós temos que estar preparados para aquele grande dia. É maravilhoso, né? Então, cada louvor, ele tem uma expectativa boa. Glória a Deus. Amada, quantos louvores a cantora Verinha do Vale já gravou até os dias de hoje? Olha, tem bem mais de 40 louvores, tem muito mais. Deve estar mais ou menos com uns 60 louvores por aí. Que tem muitos que ainda nem coloquei instrumentação ainda. Que lindo! Parabéns, menino. Uma linda discografia. Olha, no final do nosso bate-papo, já avisa o nosso querido pastor Ari que ele vai estar orando, nos abençoando, viu? Mas nem agora não, para ele esperar só mais um pouquinho aí, que a gente quer ouvir a voz dele também. Ele está ouvindo lá na cozinha. Glória a Deus, nós queremos ouvi-lo também aqui nesse bate-papo abençoado. Amada, nós já falamos, estamos falando aí sobre a volta do Senhor Jesus. O que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Vou falar assim, o pastor Ari falou que ele está de castigo porque está fazendo almoço. Ai, que bênção! Ai, olha, parabéns, menino! Muito bom mesmo. Então, falar sobre a vida de Jesus é uma coisa muito importante, né? Porque a qualquer momento ele vai vir buscar a sua igreja. E ele fala, prepara-te, a igreja, para encontrar com teu Deus. Prepara. Por quê? Por que preparar? Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá, mas sabemos que está próximo. Glória a Deus. Por quê? A mãe sabe quando o filho vai nascer, porque aí vem as dores de parto. Ela sabe que está chegando a hora do seu filho nascer. Assim é a palavra de Deus. Estamos passando muitas tribulações, conflitos, guerras, fomes, terremotos, tantas coisas difíceis. Porque sabemos que a qualquer momento Jesus virá nas nuvens. Fazemos palavras porque, lembrando daquela mensagem, as virgens prudentes. A Bíblia fala que eram 5 prudentes, 5 que estão ali atentas à palavra de Deus, está na igreja, está em oração, está clamando o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala das 5 virgens nécias, que representa as 5 virgens loucas. Por quê? São aquelas virgens que fazem as coisas de Deus relaxadamente. Sabe, aquelas umas que, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, hoje eu não quero, hoje está frio, hoje está calor. Tem desculpa para todos. Mas naquele grande dia não vai ter desculpa. O grande Senhor Jesus, ele virá buscar a sua igreja, e a igreja tem que estar preparada. E aí aquelas virgens prudentes, Senhor dirás, onde está o azeite? Está aqui, Senhor. Glória Estamos a Deus. aqui com azeite, a lamparina acesa, com azeite pronto. Por quê, meu amado? São aquelas que estão em oração, em jejum, está vendo acontecer as coisas, mas não arreda o pé da presença de Deus. Aleluia. É muito importante. Se o povo analisasse como é gostoso
estar na presença de Jesus. Como é maravilhoso a gente clamar o nome do Senhor Aleluia. Jesus. É uma coisa interessante. Por isso que ele diz, a palavra do Senhor fala, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Então, virá o esposo. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? A tua coroa, a tua sinceridade, a tua palavra, a verdade que é Jesus. Não deixe ninguém tomar a tua coroa. Não vende a palavra de Deus por um prato de lentilha. Não vende por qualquer coisa do mundo, mas guarde a tua coroa, porque naquele grande dia, o Senhor, Ele que vai te servir. Naquela grande ceia, Jesus que vai te servir. Não é você que vai servir Jesus, é Ele que vai nos servir. Glória a Deus. É uma coisa interessante. A gente fica feliz porque o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é a majestade, é o poder e a glória, a honra, tudo é para Ele. E naquele dia, Ele virá. Vinde, bendito de meu Pai, aqueles que estão prudentemente com a lâmpada acesa. Aí, muitos vão falar assim, Senhor, aquelas virgens nécias são virgens loucas. A Bíblia fala, são virgens loucas. Por quê? Porque estão levando as coisas de Deus de qualquer forma. Fazendo a obra de Deus relaxadamente. Vendendo a obra de Deus relaxadamente. Mas é assim, eu vou dizer para você. Naquele dia, Senhor, eu orei em teu nome. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu orei em teu nome. Senhor vai falar, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Por que Jesus fará isso? Porque apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque fez a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor, ela é perfeita. Aleluia. Ela é alva como a neve. Ela é branca. Então, tudo é possível ao que crer. Aqueles que fazem a obra do Senhor com decência e ordem, Jesus dirá assim, vinde, bendito de meu Pai, entrai pela porta. Oh, glória! Então, minha querida, é isso que Deus fala. Glória a Deus. Para nós, sabe, são coisas lindas. Não adianta nós jogarmos pérolas aos porcos. Verdade, minha irmã. Porque irmã. o que Deus tem é o manjar, é o maná, né? É o maná que Deus deu lá no deserto. É o maná, é aquela comida gostosa, que é a palavra dele. É uma comida que sustenta, que, sabe, te dá força para você. Esse é o maná celestial. Glória a Quando Deus. Jesus vier buscar a sua igreja, que vai ser a qualquer momento, quando ele Glória vier buscar, a Deus. ele vai nos servir da melhor maneira, da melhor forma. Então, por isso que temos que falar. Vinde, Jesus fala assim, vinde, bendito de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, não é isso, minha irmã? Vamos ouvir um pouquinho aqui do seu louvor, tá bom, amado? Maravilha, glória a Deus. Vocês estavam ouvindo aí também a Verinha do Vale cantando Carruagem de Fogo. Ai, meu Deus, e ela falando da volta do Senhor Jesus, não é isso, amada? Sim, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa interessante a volta do Senhor, que nós estamos aguardando, né? Estamos com azeite aceso, e não pode apagar, né? Verdade. Tem que estar aceso. Glória a Deus, que maravilha. Cantora Verinha, tá quase chegando o final do nosso encontro, mas não desliga, porque nós também teremos participação aí do pastor Ari. A gente tem que aproveitar, né, minha irmã? A gente não pode assim, estamos na casa da cantora Verinha e a gente não vai ouvir também o pastor Ari? Ah, não! Mas deixa eu te falar, amada, essa canção Carruagem de Fogo é uma composição da cantora Verinha?
Sim, Carruagem de Fogo é uma composição minha. Fala sobre... Eu sempre assim medito na palavra de Deus e eu gosto muito dessa passagem de Elias e Eliseu, né? Que foi que ele subiu aos céus, diz a palavra do Senhor, né? E foi numa carruagem de fogo, uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa, né? E quando foi a separação entre os dois, né? Elias e Eliseu. Mas, então, aí eu fiz, pela graça de Deus, aí nasceu este louvor. E eu comecei a colocar essas frases aí, né? O Espírito Santo está aqui, com poções dos céus para te renovar. O Espírito Santo está aqui, operando ele, quem impedirá. Por quê? Porque assim como ele foi com o profeta dele, né, lá no deserto, lá naquele local, assim o Espírito Santo é conosco nas igrejas. Ele continua abençoando, ele continua presente em cada um, né? É muito interessante. Glória a Deus, que maravilha. Manda um abraço aqui para a cantora Marina Rai. Ela é de Itanhaém, São Paulo. Também um abraço para o cantor Adriano Ares, para todos os nossos amados irmãos. Zé Nunes está aqui ligado. Zé Carlos, nordestino do Senhor. Enfim, para todos aqui, em nome de Jesus. Cantora Verinha, você já contou algo sobrenatural que aconteceu, já experiências que você tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tem alguém? Sim. Gostaríamos de falar com você, assim, de perguntar. Você já vivenciou algo sobrenatural da parte de Deus? Uma experiência? Olha, uma coisa que eu me lembro, que eu não esqueço até hoje, eu tinha apenas 15 anos de idade, e eu tinha um problema muito sério, assim, como é que eu vou dizer as palavras para você? Eu tinha uma dor muito forte, assim, na barriga, embaixo do umbigo, né? Muito Certo. forte, e era muito triste. E ali eu tinha um cisto que era muito grande e sentia muitas dores. E eu fui numa igreja e lá o pastor orando por mim, eu consegui, assim, expelir, né? Eu não esqueço até hoje, eu consegui expelir aquele problema que eu tinha. Eu não sei como que saiu, mas saiu. Glória a E aí, Deus. isso daí eu não esqueço até hoje. E eu pedi a oração para várias pessoas, porque eu ficava mais na cama, deitada, porque a dor era tanta. Eu remoria de dor. Mas aí, no momento que eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, repreende essa enfermidade, porque não é de mim essa enfermidade. Então, eu pedi a Deus. E nesse momento, quando eu fui na igreja, que eu estava remoendo de dor, eu consegui expelir. Ela saiu, sabe? Eu não sei como, mas ela saiu. Glória a Deus. Daquele dia que eu recebi a oração, eu não senti mais dor até hoje. E eu falei assim, meu Deus, cadê aquela dor que eu tinha? Aí que eu lembrei desse oração. E o pastor orou por mim. Eu só falei, pastor, não aguento de dor. Ora por mim, pelo amor de Deus, tá doendo. Eu só falava isso. Aí o pastor orou, eu só senti uma mão que passou assim na minha barriga, uma mão quente. E sabe, e daquele momento eu comecei a suar frio. Aí o pastor pôs eu sentada na cadeira ali. E aí, depois disso, nunca mais eu senti essa dor. É isso que eu me lembro dessa experiência com Deus.
Que lindo, amada. Jesus cura na hora. Oh, meu Deus, um milagre. Sim, Não é isso, minha irmã? é um milagre. Eu também já passei Sim, por uma. ele cura. Olha, eu já passei por uma experiência dessa, assim, sabe? Eu não vou relatar aqui porque o encontro é com a cantora Verinha, mas eu me lembro que eu estava passando muito Mas eu mal. gostaria de ouvir você colocar isso aí. Na, na, Fala aí. Nós eu, não ouvimos ainda. Vamos ouvir esse milagre seu. pois é. Conta. Glória a Deus. Eu acredito, amada, que eu estava para gravar o segundo, o EP, Nova Jerusalém, não é isso da música? Eu vou embora para Jerusalém, pois é. Aí, irmã, eu comecei a sentir algo que mexia na minha barriga. Mexia. E eu estava agoniada já. E eu falei com o meu esposo, falei, olha, eu vou na médica para mim, para fazer um exame, né? Pra ela, enfim. Aí, só que eu acabei indo para a igreja, né, isso à noite. Chegando lá, os irmãos, estavam todo mundo orando, gente, todo mundo orando. A igreja fazendo aquele clamor mesmo, de pé e orando. Aí eu estava agoniada, irmãos, eu estava agoniada mesmo, que aquele trem mexia na minha barriga. Aí eu chamei a irmã Elisama. Aí a mãe do pastor, inclusive, ela até faleceu, irmã Maria, ela falou assim, ela viu agoniada que eu não estava legal. Ela falou comigo assim, ô irmã Cida, senta, minha irmã. Senta, porque senão você tá, tipo assim, eu não tava bem. Eu não tinha falado pra ninguém. Aí eu peguei, fiquei quieta assim, aí eu vi as irmãs orando, eu vi a irmã Elisama. Irmã Elisama. Eu chamei a irmã Elisama, falei, irmã, faz favor, fiz com a mão, né, o sinal, entendeu? Ela aproximou de mim, foi não, irmã Cida. Eu falei, ó, irmã, coloca a mão na minha barriga e repreenda esse mal agora, em nome de Jesus. Igreja, ouvintes do céu, povo de Deus. Aí ela colocou a mão e repreendeu. Beleza, né? Terminou o culto, vim para casa e passei uma noite maravilhosa, passou dias. Aí eu lembrei, gente, falei com o Silvio, falei, ô Silvio, você acredita que aquele negócio que eu estava sentindo sumiu? Então, amados, o nosso Deus, ele cura mesmo. Eu fui liberta daquele mal, aquele mal que estava tirando a minha paz, porque eu estava no processo, não é isso, cantora Verinha, da gravação do EP, Nova Jerusalém. Sim. Nossa, mas que testemunha. Meu Deus. Foi. Realmente, quando a gente vai preparar para alguma coisa, sempre acontece. Mas olha que você é bênção de Deus. Você é promessa. Desde quando Nós você estava somos, no né, ventre isso? da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. Amém. Essa vai ser cantora Cida Fagundes, vai ser uma radialista, vai ser uma locutora que, olha, e vai levar a minha palavra em todos os cantos da face da terra. Isso aí, ó. Você é promessa. Promessa não pode morrer, tem que se cumprir. É verdade. Entendeu? Se nós ficarmos firmes, não é isso, cantora Verinha? Se nós Sim. ficarmos firmes nos pés do Senhor Jesus, seguindo-o, antes que a gente parta, né, segundo a vontade de Deus, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Mas temos que ter esse detalhe. Olha, temos que obedecer, né, isso, receber as estratégias que o nosso Deus coloca nas nossas mãos para que a obra do Senhor seja feita. Não é isso, querida? Em nome de Jesus. Maravilha. São 9h31. Gente, o tempo passa rápido. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Mas olha, nós não vamos parar agora, não. Calma aí, povo de Deus. Cantora Verinha, como eu faço para encontrar os seus louvores? Então, meus louvores está lá no YouTube, né? Pela glória de Deus. Está lá no TikTok. Está lá no canal do Pastor Ari. Está lá no canal do cantor Zé Nunes, Ô, glória! Tá no canal do cantor Zé... Como é que é o nome dele? Esqueci. Zé Carlos, nordestino do Senhor. Zé Carlos, nordestino do Senhor. Está lá no canal do cantor Salatiel Santos, amigos, está tudo me apoiando, tudo divulgando meus trabalhos. Está lá no canal de todas essas pessoas maravilhosas. Reginaldo Andrade, né? Está lá no canal do cantor Reginaldo Andrade, é muito bom. Mas... Graças a Deus. E o nosso contato está por aí, né? DDD... É o DDD 12 988 16 05 33. Repetindo. DDD 12 988 16 05 33.
É só nos convidar que estaremos aí. Eu preciso conhecer a Cida Fagundes, hein? Meu Deus, tem que conhecer essa locutora aí, ó. Que Deus abençoe, minha maravilha. Glórias e aleluias. Glória a Deus. Vamos repetir aqui o contato da cantora Verinha do Vale, 12 98 81 60533. É bênção de Deus, Brasil. Você encontra a cantora Verinha do Vale no Instagram, tá lá Vera Lúcia, não é isso? Isso mesmo. Bênção de Deus. Facebook também você encontra aí a cantora Verinha do Vale. Canal no YouTube. E em muitas e muitas emissoras do Brasil, levando a palavra de Deus. Que maravilha. Amada, deixa eu te falar, desde já gostaria mais uma vez de agradecê-la, tá? Por ter aceitado o nosso bate-papo aqui, para estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor Jesus. A gente fica bastante emocionada quando a gente vai falar com a cantora Cida Fagundes. Ah, eu que fico com vocês. Uma dor de barriga, eu no banheiro toda hora, que Jesus amado, será que eu vou conseguir falar com a cantora Cida Fagundes? Gente, ela é top, ela é bênção. Olha, você é top demais. Eu falei, Jesus, e agora? Minhas pernas estão tremendo. Nossa, é tão bom falar contigo, viu, cantora? Ai, minha irmã, é recíproco. É bom demais, é bom demais. Amém, glória a Deus, tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, mas é eu que fico nervosa, eu que fico, sério mesmo, gente, de conversar com todos vocês, são cantores maravilhosos, irmãos abençoados, eu somente gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Ah, meu Deus, amada, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu falar com você, olha, o microfone está aberto, para que você possa falar aquilo que você não falou, porque eu não deixei você falar. Eu falo demais, menina, meu Deus do céu. Mas aí você está dizendo assim, eu gostaria tanto de falar um assunto, enfim, fica à vontade. Ô, minha querida, nossa, até que eu falei bastante, viu? Eu quero, assim, agradecer a você, cantora Cida Fagundes, né? A todos os nossos amigos que têm nos apoiado, né? Têm nos dado a maior força, e ao pastor Ari, a cada um de vocês com muito carinho, porque se não fosse cantora Cida Fagundes, eu não estaria aí sendo divulgada na internacional, né? Na Rádio Nanuque. Eu custo para falar esse nome aí, que é muito difícil. Mas, então, eu fico feliz. Então, porque através do seu programa, eu estou recebendo muitos, assim, telefonemas de países estrangeiros, através do seu programa, né? Que meu louvor está indo lá, como diz, lá na Coreia, México, Filipina, Colômbia, Argentina, Paraguai, Portugal e França. Maravilha. Então eu tenho recebido telefonema dessas pessoas maravilhosas. Isso está me alegrando muito, porque eles estão entrando em contato comigo, entendeu? E é através, né, através do programa da cantora Cida Fagundes, e agradecendo primeiramente ao meu amado Deus, a Jesus, né? Aos céus, a glória do Senhor. Porque se não fosse Deus, primeiramente, Jesus, o Espírito Santo, que são a Trindade, o Pai, Filho, Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é aquele que consola os nossos corações, consola a nossa vida, e convence, né, o pecador do seu pecado, é que está sempre presente nos nossos corações. Mas, cantora Cida Fagundes, para mim é uma honra poder falar contigo, viu? É mais que honra, é um prazer, viu? Ô, minha irmã, nossa, o privilégio, a alegria é toda nossa, tá bom? Toda minha mesmo. É muito bom tê-la conosco, ter vocês, pastor Ari, todos os demais amados irmãos. Eu só tenho que dizer gratidão ao nosso Deus. Deus conhece o meu coração e sabe como eu sou grata a Deus pela vida de vocês, tá? Somente gratidão, e meu desejo é que Jesus continue abraçando vocês sempre, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus! Amém. Ô, glória! É certo. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho aí com esse menino abençoado, pastor Ari. Alô!
Alô. Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem, pastor? Mas agora estou melhor, né, irmã? Graças a Deus. Glória, Não, querida. glória a Deus. Olha, é uma alegria, um privilégio estar ouvindo a sua voz, viu, meu irmão? Toda honra e toda glória ao nosso Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Gratidão ao nosso Deus pela sua vida, gratidão ao Senhor por ter abraçado a nossa menina Verinha do Vale, esse ministério abençoado e abençoador que é evangelizar vidas não só no Brasil, mas pelas nações. Então, gratidão, viu, menino? Menino corajoso, menino que está aí ao lado da cantora Verinha há mais de 40 anos, não é isso, pastor? Justamente, já faz 48 anos, né? 44 anos de casado e mais uns anos assim nós ficamos namorando, noivado. Estamos juntos. Glória a Deus, praticamente 50 anos, não é isso? Então, gratidão ao nosso Deus. Que maravilha, pastor Ari. Que Deus continue te abençoando, viu, poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, juntamente aí com a nossa querida cantora Verinha do Vale. E não só, e também a todos os demais cantores que o Senhor tem abraçado. Mandar um abraço aqui para o cantor Genésio de Castro, não é isso? E tantos outros. Também o cantor abençoado J. Carlos. Enfim, é bênção de Deus. Somente gratidão, gratidão. Pastor Ari, gostaríamos muito que o Senhor estivesse aqui nos abençoando nesse momento, orando por nós, e também o microfone está aberto para que o Senhor venha falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que o Senhor está sentindo agora. Fique à vontade, meu irmão, e logo após o Senhor ore nos abençoando. Amém? Amém. Esteja louvado o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito grato pela grande oportunidade que a amada irmã, né, coloca à disposição para que a minha esposa possa divulgar mais a palavra do Senhor através do louvor. Somos gratos ao Senhor pela vida de todos os equipamentos seus aí, todas as pessoas que trabalham junto com você. E é importante também, irmão, nós não possamos deixar de esquecer. Damos graças a Deus por tudo. Amém. Por isso nós estamos assim muito felizes e nós temos muito assim para agradecer também. Eu queria agradecer a todos também os companheiros que cooperam e também abençoam também a minha esposa através assim de divulgação, mas também em especial ao cantor Zé Nunes, né? É um homem de Deus, nos deu um grande apoio também para a divulgação também do outro trabalho. Enfim, mais uma coisa eu digo, mano, a gente tem que parar, olharmos mesmo. Nós, como cristãos já salvos no Senhor Jesus, nós temos que lembrar os 2 últimos versículos do livro lá de Eclesiastes, fala bem claro. De tudo que tem ouvido, o fiel teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque Deus há de cobrar tudo, quer seja boa, quer seja má, mas um dia nós vamos ter que dar conta. Mas tem uma coisa que nos fala, que é o Espírito Santo, nosso advogado, Jesus. Ele fala assim, nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. Então, é tão bom nós termos Jesus em nosso lado. Quero agradecer por todos os ouvintes. Deus abençoe a cada lar que está nos ouvindo. É um grande prazer, assim, o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? Oremos, nosso Deus, bondoso Pai Celestial. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos na tua presença e agradecido, Senhor. Nem temos, Senhor, como agradecer, falta palavra, mas olha, derrama sobre cada lar, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a tua serva, abençoar nossa querida Senhor cantora siriana Masturi, canta-las, que cante e louve, Senhor, o teu santo nome. Pai, venha abençoar a cada lar nesse momento, pessoas passando dificuldade, mas o Senhor é aquele que nos supre. Hoje nós não temos, mas daqui a pouco ou amanhã Deus proverá. Oh Deus, em nome de Jesus, Micaia, Masturiana, Masturicaias, derrama sobre o Senhor. Oh Pai, esse programa maravilhoso, Senhor.
esse caso de amor, Senhor, essa grande bênção, para que o teu nome seja glorificado hoje para todo sempre. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção e unge cada um de nós, Senhor, para que levamos o teu evangelho, para que o teu nome seja eternamente o qual é, hoje, sempre e sempre será o Senhor de tudo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigada, pastor Ari, muito obrigada, cantora Verinha. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém, cantora Cida. A Ari falou que na hora que estava orando, ele viu raios de luzes cair aqui sobre a minha sala. Aleluia. Muitas luzes, o qual tomou conta deles. Aleluia. Amém, eu creio, minha irmã, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está entre nós, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que lindo. Glória a Deus. Aleluias. Obrigada, Senhor Jesus. Que nós somos protegidos, não é isso, amada? Amados, guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, ele está entre nós, ele está ao nosso lado, ele está conosco, é por isso que nós estamos aqui. Ai, meu Deus, coisa linda, que Deus continue abençoando esse menino, viu? E abençoando você, menina. Amém. Obrigada pela menina. É uma menina, é um menino. Glória a Deus, somos. Glória a Deus. Tá certo, menina Cida Fagundes. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até um próximo encontro, Verinha do Vale. Amém, minha querida. Que Deus abençoe. Boa programação. E um abraço a todos os nossos amigos com carinho. Fica com Deus. Amém. Vamos ouvir agora, né? Lamento e Carruagem de Fogo. Eita glória, na voz da cantora Verinha do Vale. Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Segue a nossa programação, tá? Fica conosco. Deus abençoe a todos vocês. É louvorzão hoje, é domingo. Bora adorar o Senhor. Esse foi o nosso encontro com a cantora Verinha do Vale. Esse foi o nosso encontro com a nossa querida cantora Verinha do Vale, direto da cidade de Lorena, São Paulo, com a participação especial do nosso querido pastor Ari. É bênção de Deus, Brasil.